Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite outra vez. Boa noite para quem chega agora. Boa noite para quem estava na prática. Essas práticas de pranayamas preparando o nosso encontro, né, de estudo de textos, cria assim um estado em geral um pouco mais propício, né, para a gente assimilar algum tipo de conhecimento. Esse texto é um texto que já está há bastante tempo no site da Svarupa, dentro da biblioteca, onde tem lá vários artigos, né? O som tá bom? Tá baixo? Tá ok? Tudo bem? Tá. Vários artigos. E esse, por algum motivo, acredito eu, o único que eu ainda não li dentro dos nossos estudos de textos, né? Então, a gente já leu todos os artigos que estão lá na Svarupa, a gente já leu outros artigos, já leu outros textos, já pegou livros, já pegou a introdução do Raízes do Yoga, já pegou o livro de pranayamas que nem está lá, já pegou várias coisas, né? Mas esse artigo, por algum motivo, foi ficando. E aí, falei, poxa, é um artigo interessante, é um tema interessante, ele merece ser lido, ser visto. E aí eu me lembrei dele, talvez porque a gente tenha começado a fazer essas práticas de pranadharana, essa coisa assim, essa prática deitada. E, enfim, o próprio Yoga Nidra, né, como prática, como técnica, tem se tornado alguma coisa mais conhecida hoje em dia, mais popular. Só que como tudo, né, ou como quase tudo, uma prática que vai se popularizando, ela também vai perdendo muito da sua essência, vai perdendo muito das suas origens. E aí ela vai ficando também bastante reduzida, assim, ao que é uma espécie de prática de relaxamento, ou yoga do sono, né? Yoga Nidra, então, é o yoga do sono. É, né? Em algum sentido, sim, mas vamos ver. Aí fizeram um artigo aqui, Jason Birch e Jacqueline Hargreaves, que são aquele grupinho de pesquisadores lá do time do James Mallinson, né, que escreveu o Raízes do Yoga e que coordena todo o projeto de pesquisa lá no departamento de pesquisas, né, acadêmicas do SOAS, lá da Universidade de Londres. Jason Birch é uma pessoa que tem vários artigos interessantes e sobre asanas, tem várias questões interessantes. E aí ele fala aqui sobre Yoga Nidra, a gente vai ver do que se trata. Bom, traduzido pelo Pedro Leme. Pedro Leme é essa pessoa que ajuda muito a editora Svarupa, traduzido, revisado pela Gabriela, né, que fundou a Svarupa e criou muita coisa boa, e que eu vou, né, me aproveitando delas até hoje. Opa, peraí, foi passando isso? Não, calma, não sei como passou, mas passou aqui, tá. Beleza. Então, vamos lá. Yoga Nidra, uma compreensão de sua história e contexto. Tem uma notinha aqui, vamos ler o que essa notinha diz. Os autores agradecem a Elizabeth de Michelis por seus comentários valiosos na primeira versão desse artigo. Elizabeth de Michelis é sempre muito citada, né? Elizabeth de Michelis ela é a pessoa, talvez seja a pessoa, que tenha falado ou usado o termo yoga moderno pela primeira vez. Então ela é sempre bastante citada. Bom, vamos lá. Nos tempos atuais, Yoga Nidra é geralmente compreendido como sendo um tipo específico de meditação guiada, praticada na posição supina. O que é a posição supina? Deitado de costas, né? Praticado deitado de costas. Essa interpretação comum se deve principalmente ao sucesso da técnica Satyananda Yoga Nidra, que foi patenteada e ensinada pela Bihar School of Yoga. Então ele já falou aqui algumas coisas importantes, né? Eles já falaram algumas coisas importantes. Yoga Nidra, normalmente compreendido como uma técnica, um tipo de meditação ou relaxamento, talvez, guiado numa posição deitada de costas.
E isso se deve principalmente ao que foi difundido por Satyananda, né? Swami Satyananda, ele difunde um tipo de Yoga Nidra a partir, né, do que era ensinado, que foi aqui descrito como patenteado, e a gente vê que essas coisas vão acontecendo muito na história mais recente do yoga, né? Patentes a partir de certos termos, a partir de certas técnicas, a partir de certos métodos. E o Bihar Yoga School, ou School of Yoga, é uma escola muito conhecida, muito grande, e que tem muitas publicações, muitos livros, né? Muitas publicações. Algumas dessas publicações muito interessantes, né? E ele fala, no livro Yoga Nidra, de Swami Satyananda Sarasvati, então, esse livro foi publicado por Satyananda Sarasvati pela primeira vez em 1976. Ele afirma ter construído essa meditação guiada em 7 partes a partir de práticas importantes, mas pouco conhecidas, que encontrou em diversos tantras. Muito bem. Então aqui a gente vê, né, uma pessoa, Satyananda Sarasvati, num período da história não muito longínquo, 1976, que construiu uma técnica em 7 partes, compilou alguma coisa a partir de algo, a partir de práticas importantes, mas pouco conhecidas, que encontrou em diversos tantras. E aí pegou esse método, patenteou esse método. O Bihari Yoga School patenteou, e aí a gente nunca sabe muito bem o que, que é o interesse da escola, o que, que é o interesse da pessoa, enfim. Esse artigo foi motivado pelas recentes alegações contra o já falecido Swami Satyananda na Royal Commission into Institutional Responses to Child Abuse. Né? Então, é uma comissão de respostas institucionais a abusos infantis realizada em Sydney, na Austrália, em dezembro de 1914. Para uma discussão sobre essas alegações e suas implicações para a comunidade do yoga, consultar o post e tal de fulano. Beleza. Então teve aí, né, certos escândalos, certas coisas que envolvem essa prática, e aí eles resolveram fazer então esse artigo. O objetivo desse artigo é examinar o termo Yoga Nidra em seu contexto histórico, para que aqueles que hoje praticam e ensinam Yoga Nidra possam decidir se a prática moderna ou seus componentes podem ser utilizados e apreciados no contexto de uma compreensão mais ampla da história sul-asiática. E aí, gente, é muito interessante, porque a gente vai ver assim, dentro desse artigo, né, como sempre, esses pesquisadores, eles acabam tendo um olhar muito pouco dogmático, nada religioso, nada devocional, né? Então eles muitas vezes fazem uma análise bastante fria e, e trazem certas questões, né, que assim, muitas vezes são polêmicas dentro da interpretação da sociedade iógica, especialmente aquelas pessoas mais ligadas a esses mestres, né? Esses swamis, essas pessoas que tiveram uma contribuição dentro dessa história recente do yoga. Então a gente talvez encontre aqui alguns aspectos críticos, alguns aspectos polêmicos, e isso, né, não me preocupa nem um pouco. Eu sempre acho interessante trazer esse olhar para a gente poder ter nossa visão, nossas opções, nossas conclusões, e aí a gente vai comentando um pouco aqui, né, do que possa fazer sentido. Yoga Nidra é um termo que possui uma história diversa e antiga na literatura sânscrita. Então, Yoga Nidra é um termo que possui uma história diversa e antiga. Beleza, isso já vem de algum outro lugar, da literatura sânscrita. Foi utilizado com diversos significados e pode ser encontrado na literatura épica e purânica. Literatura épica e purânica, ele provavelmente está falando ali dos épicos, são em geral o Mahabharata e o Ramayana. Mahabharata é de onde vem
a Bhagavad Gita e assim vários trechos de textos importantes. Também em tantras shaivas e budistas, né? Tantras, tem tantras shaivas, que são dos adoradores de Shiva, tem tantras budistas que foram se espalhando, textos medievais sobre Hatha Yoga e Raja Yoga, incluindo a amplamente conhecida Hatha Pradipika, o texto, né, de Hatha Yoga mais conhecido, e tornou-se até mesmo o nome de uma postura de yoga no século XVII, Yoga Nidrasana. Esse artigo se baseia numa pesquisa em diversos textos sânscritos, especificamente obras medievais sobre yoga escritas entre os séculos XI e XVIII. Todas as traduções foram feitas por Jason Birch, exceto quando indicado. Esse artigo é apresentado em duas seções, significado histórico e precedentes da prática moderna. Então, a primeira seção, significado histórico, é o que a gente vai começar a ler. Não estou ouvindo nada. Vocês estão ouvindo bem? Orlando entrou agora, falou que não está ouvindo bem, mas acho que está tudo bem, né? Tá bom. Beleza. Então tá, Orlando, vê aí o que está rolando. Swami Satyananda afirma corretamente que o termo consiste de duas palavras, yoga e nidra. A segunda significa sono. Ele a definiu da seguinte forma: durante a prática de yoga nidra, aparentamos estar adormecidos, mas a consciência está operando em um nível mais profundo de percepção. Por esse motivo, o Yoga Nidra é frequentemente chamado de sono psíquico ou de relaxamento profundo com consciência interna. Interessante, né? Então, Yoga Nidra, formado por duas palavras, Yoga e Nidra, sendo que Nidra significa sono, mas não é um tipo de sono onde a gente perde a consciência. Né? Muito pelo contrário. É um tipo de estado onde essa consciência opera no nível mais profundo de percepção. E, então, por isso é chamado de sono psíquico, de relaxamento profundo e tal, tal, tal. Como um composto sânscrito, Yoga Nidra poderia ser interpretado de diversas maneiras, incluindo... Então, aí ele vai fazer uma análise mais técnica do sânscrito, né? Então, ele vai dizer assim, que Yoga Nidra pode ser, sim, o yoga do sono, mas tecnicamente, pelo sânscrito, né, juntar essas duas palavras poderia ser interpretado de outras maneiras, como o sono que é yoga, o sono causado pelo yoga e o sono do yoga. No entanto, o significado específico do termo depende de seu contexto histórico. Né? É legal a gente pegar e ver, assim, tecnicamente, pelo sânscrito, como a junção dessas duas palavras não nos dá, assim, exatamente uma clareza, já que o sânscrito muitas vezes cria essas compressões, né? Comprime, e aí você não sabe se ele está falando o sono que é yoga, o sono causado pelo yoga ou o sono do yoga. Então, para saber, depende do contexto histórico. Épicos e Puranas. Então, vai falar dessa época, essa era dos épicos e dos Puranas. O termo ocorre no primeiro livro do Mahabharata. Mahabharata, como eu falei, é esse livro que contém Bhagavad Gita. Um épico que é normalmente datado entre 300 antes da Era Comum e 300 depois. Mas por que tão longo, né? 300 antes, 300 depois? Algumas partes não se sabe exatamente de quando é, mas ao mesmo tempo também é um épico gigantesco, que começou a ser escrito lá numa época mais longínqua, e é provável que algumas partes desse épico tenham sido acrescentadas mais tardiamente. Então não quer dizer que ele ficou sendo escrito por 600 anos, mas uma parte dele foi escrita, depois um outro pedaço, depois passam-se séculos e vem mais um pedaço, e por aí vai. No Mahabharata, Yoga Nidra se refere ao sono de Vishnu, entre os ciclos do universo, yugas. Né? Já ouviram falar em yuga? Essas eras. Se diz, né, que atualmente estamos em Kali Yuga, que é a época de Kali. Enfim, com uma série de decorrências que isso tem. Então, no Mahabharata, aparece que Yoga Nidra é o sono de Vishnu entre esses yugas.
Esse significado também é encontrado em obras posteriores sobre Krishna e Vishnu. Por exemplo, Bhagavata Purana, Vishnu Mahapurana, Jayaka Samhita. Né? Yoga Nidra é o nome de uma deusa no Devi Mahatmya, que é parte de um texto maior, chamado Markandeya Purana. Então, Yoga Nidra é o nome de uma deusa nesse texto aí. Brahma implora a deusa Yoga Nidra que desperte Vishnu para que ele possa combater os dois asuras, Madhu e Kaitaba. Então, asuras, assim, são uma espécie de demônios que aparecem em alguns desses épicos indianos, que capturam deuses ou que capturam esposas de deuses, enfim. Então, Yoga Nidra era uma deusa que provavelmente tinha ali os domínios do sono, e Brahma queria que ela despertasse Vishnu para ele combater esses asuras. Essas referências iniciais ao termo Yoga Nidra não se referem a uma prática ou técnica em um sistema de yoga. Né? Então, não é nenhuma técnica, nenhuma prática, nenhum sistema de yoga. Mas descrevem o sono transcendental de um deus e a manifestação da deusa como sono. Né? Então, assim que aparece dentro lá desses épicos, Mahabharata e tal. Tantras, vamos ver o que aparece nos Tantras. Evidências do uso do termo Yoga Nidra no contexto da meditação podem ser encontradas em diversos Tantras Shaivas e budistas. Por exemplo, um texto Shaiva chamado Chinchinimatasarasamuchaya. Yoga Nidra é descrito como a paz além das palavras. Né? A paz além das palavras, que é obtida por meio dos ensinamentos do Guru. Interessante, né? Então, Yoga Nidra, ele é descrito como algo além das palavras, como alguma coisa que não se obtém exatamente pelas palavras, né? Mas além das palavras. Essa espécie de transmissão dos ensinamentos de um guru. Yoga Nidra é mencionado no Mahamaya Tantra budista como um estado em que os Budas perfeitos entram para ter a realização do conhecimento secreto. Explicando essa passagem, um comentador posterior chamado Ratnakara Shanti acrescenta que Yoga Nidra é como o sono, porque é absolutamente livre de distrações, e recebe este nome porque é ambos yoga e sono. Então, nesse texto budista, se refere a esse estado em que os Budas entram para ter a realização do conhecimento secreto, obtém-se um determinado tipo de conhecimento num determinado estado de consciência que se assemelha ao sono. E aí ele diz aqui, né, essa passagem, um comentador, fala uma coisa muito interessante, que é como o sono, porque é absolutamente livre de distrações. A gente não se distrai no sono. Interessante, né? Vamos ver essa imagem aqui que eles escolheram colocar. Então, aqui, Lord Vishnu, vamos ler. Lord Vishnu mata Madhu e Kaitaba, que são aqueles dois asuras. Né? Mata os dois sobre suas coxas, enquanto Yoga Nidra, a grande deusa, observa. Então, a Yoga Nidra deve ser essa aqui, né? Que está aqui. Observa e Vishnu mata os dois. Tem dois aqui, apesar de parecer um. Né? As cabeças deles aqui caídas aqui embaixo, apoiados sobre suas coxas. Nesse universo aqui de lótus, né? Flores de lótus, folhas de lótus, pássaros, peixes.
muitas vezes a gente vai tendo pinturas, esculturas que vão trazendo informações. Muitas lacunas da história são deduzidas a partir de pinturas lá na história na Índia. Vamos lá, textos medievais sobre yoga. É apenas a partir dos séculos 11 a 12 que o termo Yoga Nidra surge em um texto de yoga. Porque, bom, porque o primeiro era um épico, o segundo era ali dentro de um tantra, e ele está dizendo então que os séculos 11 ou 12 é a primeira vez que surge dentro de um texto de yoga, ou seja, um texto em que a prática de yoga é ensinada como o único meio para atingir a liberação, ao invés de gnoses, ritual, devoção. Interessante isso, gente. Interessante essa frase aqui, né? Porque ele está dizendo que aqueles épicos, como o Mahabharata, onde o yoga até aparece, né? Está dizendo que os tantras, onde o yoga também aparece, mas nesses textos, né, o yoga não é o único meio para atingir a liberação. Existem outras coisas, existem outros rituais, existem outras técnicas devocionais, existem outras práticas, outras coisas. Tanto é que em muitos tantras, o yoga é uma parte, né? Então, o yoga é uma parte daquele contexto tântrico. O yoga é uma parte daquela complexidade de práticas tântricas. Rituais, devoções, entoações, visualizações, muitas outras coisas são compostas como parte daquilo. E yoga é uma parte, né? E ele está dizendo, então, que ele está chamando de texto de yoga aqueles os quais o yoga é o meio, o único meio para atingir a liberação. Exemplos disso são encontrados em diversos textos que ensinam Hatha e Raja Yoga. Aqui o termo Yoga Nidra é utilizado como sinônimo de um estado profundo de meditação, conhecido como Samadhi, em que o yogin não tem pensamentos, não respira e não se move. Então, Yoga Nidra, né, é sinônimo de Samadhi nesse texto. Samadhi como sendo esse estado mais elevado do Raja Yoga, ou Samadhi como sendo o sinônimo do próprio Yoga, nos Yoga Sutras de Patanjali, por aí vai. Em um texto de Raja Yoga do século XII, chamado Amanaska, muitos versos jogam com o fato de que o Samadhi é similar a ambos, sono e vigília, mas está além de ambos. É similar ao sono, é similar à vigília, mas está além do sono, está além da vigília. Samadhi é um sono iógico, em que o yogin está adormecido para a realidade mundana, mas desperto para a realidade além dos objetos dos sentidos. O Amanaska afirma: da mesma forma que alguém que subitamente desperta do sono e toma consciência dos objetos dos sentidos, assim o yogi desperta deste mundo dos objetos dos sentidos ao final de seu sono yogi. Achei um pouco estranha a forma como foi. Não sei se é da tradução ou se é do texto mesmo, né? Mas vamos ler de novo. Da mesma forma que alguém que subitamente desperta do sono e toma consciência dos objetos dos sentidos, né? Então alguém estava lá dormindo, desperta do seu sono de dormir mesmo ali, né? Toma consciência dos objetos dos sentidos, então abre os olhos, vê, escuta alguma coisa, retoma a consciência, né? Assim, o yogi desperta. Eu não sei se é o final do sono yógico, acho que isso está atrapalhando um pouco a fala. Mas eu imagino que o que ele quer dizer é que, assim como as pessoas comuns, né, dormem, adormecem, pegam no sono, e quando acordam, elas tomam consciência dos objetos dos sentidos, o yogi desperta deste mundo dos sentidos quando ele atinge o seu sono yógico. Imagino que ele queira dizer isso, né? Então, o despertar do yogi é um outro tipo de despertar que tem a ver com uma desconexão, né, com esses sentidos, mas tomando consciência de uma outra
sei lá, de alguma coisa a outra, né? Esse estado transcendental de sono iógico, que é ou Samadhi ou Yoga Nidra, sinônimos aqui nesse contexto, é atingido através da prática de Shambhavi Mudra. Shambhavi Mudra, na qual os olhos ficam entreabertos, com o olhar internalizado e o praticante permanece sentado completamente imóvel, assim como no desapego completo e da devoção ao Guru, né? Então, o Shambhavi Mudra é uma técnica apresentada nos textos de Hatha Yoga, aparece nesse texto, aparece em vários textos. E Shambhavi Mudra, essa espécie assim de manter com os olhos entreabertos, né, uma relação muito próxima, né, muito profunda, uh, de um espaço interno, ao mesmo tempo que você se conecta também com o espaço interno, externo, né? Então, você vê as coisas do mundo, mas isso não te distrai. Isso é muito interessante, né? Esse Shambhavi Mudra. Essa coisa onde você, assim, tem uma certa abertura, mas isso não te distrai. O sono yógico do Samadhi e Yoga Nidra é descrito mais elaboradamente no Yoga Taravali, um texto de yoga datado entre os séculos 13 e 14, que ensina ambos, Hatha e Raja Yoga. Este extraordinário sono, desprovido de indolência, que remove quaisquer pensamentos do mundo da multiplicidade, manifesta-se para o indivíduo quando todos os apegos prévios tiverem desaparecido, por conta da superioridade de sua consciência internalizada. O Yoga Nidra, no qual uma extraordinária felicidade surge da prática ininterrupta, floresce no yogin, cuja base de pensamentos intencionais e volicionais tiver sido cortada, né? Então surge no yogin, cuja base de pensamentos intencionais e volicionais pela vontade, né, tiver sido cortada e cuja rede de karma tiver sido completamente removida. Tendo dominado a cessação da mente durante o sono, sobre o leito do quarto estado, né? Então, vou falar de um quarto estado, que é superior aos outros três, a começar pelo mundano, ó amigo. Então, né? Vamos reler a frase aqui, que foi ficando mais complicado. Tendo dominado a cessação da mente durante o sono, sobre o leito do quarto estado, que é superior aos três estados, a começar pelo mundano, ó amigo, adentre eternamente esse extraordinário sono desprovido de pensamentos, que não consiste de nada além de consciência. Tá? É um extraordinário, um extraordinário. Isso é legal de pensar, né? Nossa, não é comum, é extraordinário. Sono desprovido de pensamentos, que não consiste de nada além de consciência. Então também não é um sono onde você perde a consciência. É um sono que consiste apenas de consciência. Estendendo a metáfora do sono, o yogin em Yoga Nidra não dorme sobre uma cama comum, mas sobre o leito do quarto estado, Turiya, o quarto estado é Turiya, que é apenas um outro sinônimo para Samadhi nos textos de Hatha e Raja Yoga. Samadhi é o quarto estado, porque está além dos três estados comuns, né, de vigília, sonho e sono profundo, que são experimentados por pessoas comuns. Bom, esses três estados, esse quarto estado, Turiya, eles aparecem em vários textos. Já apareceram em muitos textos anteriores. Aqui ele está falando de alguma coisa do século XIII ou XIV, né, lá da Idade Média. Mas esses termos já apareceram muitas vezes em textos muito mais antigos, sempre dessa mesma forma. O primeiro estado é o estado da vigília, o segundo estado é o estado de sonho, o terceiro é o sono profundo, ou seja, o sono sem sonhos, e o quarto, que seria superior a todos esses, é túria. E muitas vezes não se fala muito do que ele é exatamente, mas já, né, fica claro que ele é alguma coisa que não é vigília, não é sonho e também não é sono profundo, ele é alguma coisa diferente disso tudo.
Referências a um quarto estado, Turiya, além da vigília do sonho e do sono profundo, podem ser encontradas no Mandukya Upanishad. Pois é, né? Então as Upanishads, ou essas principais Upanishads, são textos já bastante antigos, antes de Cristo. E em textos posteriores do Advaita Vedanta, como o Gauda Pada Karika, um comentário sobre a Mandukya, geralmente datado, o comentário, né? Entre os séculos 6 e 7 depois de Cristo. Mas esse é o comentário da Mandukya. A Mandukya já é bastante anterior a isso. Na tradição do Advaita Vedanta, Turiya é uma experiência gnóstica de uma realidade não dual, além da realidade mundana. Turiya, esse quarto estado. Nessa tradição, a maior importância é dada a ouvir e contemplar os ensinamentos das Upanishads e não a prática de yoga. O Vedanta, o Advaita Vedanta, as tradições Vedantas, elas têm, assim, muita importância, né? Colocam muita importância nos ensinamentos das Upanishads, e nem sempre existe uma prática associada. Sempre tem uma prática meditativa, né? Mas não sei o que ele está querendo dizer aqui exatamente com uma prática de yoga. O termo Yoga Nidra não é encontrado nos primeiros textos dessa tradição. Na verdade, ele ocorre somente em algumas poucas e relativamente recentes Yoga Upanishads. Certo, então o Yoga Nidra, esse termo, não aparece nas Upanishads antigas. Ele vai aparecer em algumas poucas e recentes Yoga Upanishads. É um conjunto mais recente de textos que são, assim, às vezes muito parecidos com textos de Hatha Yoga, mas já são mais recentes. E é duvidoso que praticantes gnósticos sequer aspirariam ao estado pétreo de Samadhi Yoga Nidra, do Hatha ou do Raja Yoga. Tanto a Manaska quanto o Yoga Taravali, mencionado acima, eram conhecidos pelo autor da Hatha Pradipika, que foi escrito no século XV e tornou-se o texto definitivo sobre Hatha Yoga, o mais conhecido, o mais importante, o mais célebre. Como eles sabem que ele conheceu o Manaska e o Yoga Taravali? Né? Eles sabem porque esses textos, como Hatha Pradipika, compilam e pegam trechos que apareceram, por exemplo, a primeira vez no Manaska, ou que apareceram a primeira vez no Yoga Taravali, ou que apareceram a primeira vez no Goraksha Shataka, ou no Dattatreya Yoga Shastra, ou sei lá onde, né? E vai trazendo trechos desses textos, compilando isso no seu Hatha Pradipika, né? E aí quando alguém vê, fala, nossa, mas essa frase já veio de algum lugar, né? E eles rastreiam de onde veio isso para poder fazer uma afirmação como essa. Yoga Nidra aparece no quarto capítulo da Hatha Pradipika, que descreve como a Kechari Mudra, que é um mudra de voltar a língua para trás e inseri-la na cavidade nasofaríngea, pode ser utilizado para atingir o Samadhi. Bom, Kechari Mudra é um mudra tido como o mais importante nesse texto. Ele diz que a pessoa que quer praticá-lo deve cortar o freio da sua língua, torná-la muito longa, e aí você pode inserir sua língua. Imagina, você põe essa língua lá para trás e para cima, e ela, por não ter essa alimentação, ela entra lá por dentro da cabeça e pode tocar certas áreas importantes para a meditação. O texto afirma: deve-se praticar Kechari Mudra até adormecer em yoga. Para aquele que atingiu Yoga Nidra, a morte jamais ocorre. Né? Então, Yoga Nidra, alguma coisa que o livraria da morte. O comentador Brahmananda complementa que Brahmananda é o comentador do Hatha Pradipika, é o principal deles. Nesse verso, yoga significa a cessação de toda atividade mental. Atingiu Yoga Nidra, né? Então ele está falando que yoga, nesse contexto, significa a cessação, a paralisação, a interrupção de toda atividade mental.
O significado de Yoga Nidra como Samadhi persistiu no século XVIII, como visto em uma suposta Yoga Upanishad, Mandala Brahmanopanishad. O yogin, que é capaz de mover-se ao redor de todo o mundo, tendo plantado sua semente no céu do Atman Supremo, torna-se liberado enquanto vivo ao buscar o estado de completa bem-aventurança no sono yógico, Yoga Nidra. Então ele se liberta ou se libera ainda em vida, né, tendo atingido esse estado de bem-aventurança de Yoga Nidra, que é puro, não dual, livre de inércia, natural e desprovido de mente. Em seu comentário sobre essa passagem, Upanishad Brahma Yogin descreve Yoga Nidra como sendo Nirvikalpa Samadhi, um termo utilizado para referir-se ao estado mais elevado de Samadhi, em alguns textos do Advaita Vedanta. Do Advaita Vedanta, mas também de Patanjali, né? Esse termo Nirvikalpa Samadhi, ele aparece também em Patanjali, é um termo usado para esse estado elevado de Samadhi. Nir é 100, né? Bom, e aqui é uma figura que está, por enquanto, meio fora de contexto, né? Porque ele não falou sobre asana ainda, mas essa postura, esse asana, se chama Yoga Nidrasana. Esse é Iyengar fazendo essa postura no seu texto, no seu livro Light on Yoga. Ele pôs aqui na edição de 1979, mas o livro, se eu não me engano, é de 1966, onde aparece, né, essa postura Yoga Nidrasana. Muitas posturas surgem nesses textos, surgem nessa época, e muitas nomenclaturas, então, elas são usadas pela primeira vez, né, para dar nome a essas posturas. Vale ressaltar que Yoga Nidra foi adotado como nome de uma postura yógica, agora ele vai falar disso, no século XVII. O Yoga Nidrasana é assim descrito no Hataratnavali. Hataratnavali é um desses textos importantes. Tendo colocado as pernas ao redor da nuca e enlaçando as costas com ambas as mãos, o yogin deve dormir, shayana, nessa postura. O Yoga Nidrasana concede bem-aventurança. Então tá bom, então não foi inventado pelo Iyengar nesse caso, né? Mas o Hataratnavali é um texto, aqui que ele está falando, do século XVII, mas é um texto que tem 84 posturas. E o texto de Iyengar, o livro de Iyengar, esse Light on Yoga, se eu não me engano, são 600 posturas. É a primeira vez que um livro com tantas posturas é assim apresentado, né? Então ele se torna um livro bastante diferente daquilo que vinha sendo trazido e apresentado. Bom, não vou entrar na parte 2 hoje, a gente deixa isso para nosso encontro da semana que vem. A gente falou da parte 1, né? Como é que ele deu o nome aqui? Vamos só retomar isso. Eita, tem hora que isso aqui não anda. Aqui, significado histórico, né? E aí a parte 2 vai falar dos precedentes da prática moderna. Então, por enquanto, a gente não viu nada assim de Yoga Nidra que a gente conheça. Isso vai entrar tudo na parte 2. Por enquanto, a gente está vendo o seu significado. Então, o significado histórico nesses textos antigos, como ele aparece nos épicos, nos tantras, nos textos medievais sobre yoga, e agora ele está falando dessa postura, né? Yoga Nidrasana, que aparece também num texto de Hatha Yoga. Tudo bem, gente. Interessante, né? Interessante. Tem um professor, vocês conhecem o José Antônio, né? Eu já tenho citado o José Antônio aqui. Citei aquela sua frase, solta as amarras e deixa correr. Falei sobre ela nessa semana passada. Ela ficou reverberando aqui em mim.
E o professor José Antônio se utiliza muito dessas técnicas de Yoga Nidra para construir sua prática. Como como quem diz assim, no nosso estado normal, no nosso estado de consciência, esse assim no qual habitamos o mundo, nós já estamos tão condicionados a ter certos comportamentos, a ter certas reações, a ter certas sensações, ou já estamos tão condicionados assim a ter certos impedimentos, sabe? Impedimentos, por exemplo, a fazer um espreguiçamento livre, impedimentos a fazer movimentos verdadeiramente livres, né? Porque assim, sei lá, tenho receio, tenho vergonha, tenho, né, coisas que nos impedem. E aí ele usa o Yoga Nidra, ou pelo menos ele usa assim uma parte do Yoga Nidra, como uma forma de nos tirar um pouco desse tipo de estado. Nos tirar desse estado onde a gente está muito associados com as nossas formas de ver as coisas, né? E tentar nos levar para um outro estado onde alguma liberdade possa aparecer. E é muito interessante mesmo, porque assim, quanto dentro de uma prática a gente consegue de fato ter liberdade? Ou eu estou agindo por condicionamentos? Né? O quanto eu consigo de fato ter uma relação de libertação com a prática? Ou eu estou agindo de acordo com as coisas que já me formaram por aí, né? Talvez o Yoga Nidra possa ser uma... O Yoga Nidra como conceito, eu não sei tanto como prática. Depende, claro, de quem vai conduzir, como isso vai ser conduzido e tal. Para não ser, assim, também mais uma das tantas práticas que vão nos doutrinando, nos enchendo de sentidos, né? Para que ela possa ser de fato uma prática de liberdade, ela precisa ser assim alguma coisa que nos tira certos condicionamentos e que não nos coloca outros no lugar, né? Enfim, vamos ver como é que isso foi avançando pelo yoga moderno na próxima semana, se realmente isso pode ser usado como uma prática, né, de liberdade, ou que rumos isso foi tomando, em que ideias isso foi sendo trazido, né? Porque muitas vezes as ideias vão sendo colocadas dentro desse... vão sendo colocadas assim de uma forma meio disfarçada, né? Tá, a Joana pediu para eu fazer um comentário aqui. Compara um pouco com a nossa prática de quartas-feiras. Tá, a nossa prática de quartas-feiras, ela não é uma prática de Yoga Nidra. A prática de quarta-feira, ela é uma prática que, segundo o professor Bogal, é uma meditação que foi tirada do Shiva Samhita. E, e eu tô com essa lição de casa desde que ele me falou isso. Falei, tá, mas deixa eu ver lá no Shiva Samhita, porque eu não me lembro muito bem disso. Mas eu não fui ver. De qualquer forma, é uma prática chamada Pranadharana, né, que tem a ver com se concentrar em uma parte do corpo e levar a respiração para aquele ponto e tentar coincidir, né, assim, o foco de atenção, dharana, concentração, essa meditação num ponto, com a sensação dos movimentos respiratórios, prana e tal. Isso é uma coisa, né? O Yoga Nidra, ele, em essência, né, assim, é claro que assim, ele está sendo comparado com Samadhi. Bom, e aí não dá exatamente para dizer, comparar, porque, né, ninguém aqui está em Samadhi para poder falar o que que é exatamente isso. Mas o Yoga Nidra como meio, né, ou como caminho, seria assim uma espécie de estado entre o sono e a vigília, né, que pode acontecer nessa prática do Bogal. Inclusive é provável que isso aconteça com muitas pessoas enquanto você está fazendo. Porque você começa a entrar num certo estado ali
né? Que se você não está dormindo, mas você também não está totalmente consciente, né? É, isso pode acontecer em alguns momentos. E que se a gente consegue se sustentar nesse tipo de estado, você tem uma. Ele falou que eu levantei minha mão aqui. Né? Se você consegue se sustentar nesse tipo de estado, você pode aproveitar disso, sabe? É uma outra forma de existir. Yoga, é claro que yogas, né, são muitas coisas, mas assim, entre elas, yoga é um processo de descondicionamento. É um processo de libertação das nossas, assim, amarras mesmo, as coisas que nos fazem fazer as coisas que fazemos. Então, por que fazemos as coisas que fazemos? Porque eu sou totalmente livre, escolho fazer aquilo? Não, né? Faço as coisas que eu faço, muitas delas porque seriam as únicas que eu poderia fazer, apesar de eu ter uma aparente, assim, liberdade, né? Mas, como dizem também outros filósofos, já mais, né, modernos e ocidentais, ou até o que vai ali se aproximar da psicanálise, né? Freud, Lacan e tal. Muito do que fazemos, assim, é um submundo, né, do nosso corpo que rege coisas que a gente nem entende. Então, o nosso inconsciente, né, que está aí, que vem de uma série de questões lá da infância, da forma como eu vivi a vida, da forma como eu fui educado, da forma como eu desejei, da forma como fui privado dos meus desejos, da forma como, né, todas essas coisas, isso constitui as minhas forças motrizes, minhas potências, meus desejos, aquilo que eu quero. E aí eu estou agindo de acordo com isso. Então, que grau exatamente de liberdade a gente tem? Eu acho que isso é uma reflexão que, assim, obviamente não dá para a gente chegar numa resposta, né? Mas seria uma reflexão muito interessante, assim, o que que eu realmente escolho, né? Totalmente consciente e livre. Enfim, não sei. Mas esse estado de sono, né? Ou de entre sono e vigília, certamente nos coloca num outro tipo de consciência, né? Onde a gente talvez esteja um pouco mais libertados, assim, da, das nossas manias, dos nossos jeitinhos, das nossas personalidades, né? Tudo isso que vai compondo os nossos condicionamentos, as formas como a gente faz as coisas e pensa as coisas e deseja as coisas, né? Tá? Em alguns momentos eu falei já, né, em algumas aulas assim sobre entrar num estado de quase sonho, que tem um pouco a ver com isso. Tenta entrar num estado de quase sonho. Por quê? Porque no estado de quase sonho, meio que tudo é possível, sabe? Você está sonhando. Outro dia eu sonhei com baleias gigantescas lá no penhasco e eu pulava lá e pulava de uma altura enorme e as baleias também pulavam de uma altura enorme. E, enfim, nada disso parece estranho, né? Nada disso parece estranho quando você está sonhando. Então, assim, as coisas são todas possíveis. E. Ah, é tão louco, né? Tudo isso. Mas, assim, as coisas todas parecem possíveis e muitas das impossibilidades são justamente criadas pelas nossas travas, né? Pelas formas como a gente foi aprendendo a organizar a nossa compreensão do mundo. Então, assim, uma prática de liberdade é uma prática que nos retira um pouco dos impossíveis, nos dá possibilidades, nos mostra outras coisas. Enfim, interessante, né?
Não sei se isso tem tanto a ver com o Yoga Nidra em si, mas pelo menos na minha forma de entender, tem. E eu acho que a gente vai usando os textos para refletir mesmo, não precisa ficar muito preso a eles. Tá bom, gente? Ah, o Márcio aqui falando. Quanto pode nos libertar dos condicionamentos? Reflito muito sobre a possibilidade do yoga ser também um caminho de libertação, né? O yoga é uma prática de libertação. Agora, caramba, a gente fica assim se amarrando, né? É como se a gente ficasse se amarrando para que o yoga seja uma prática de libertação, mas é uma prática de libertação agora mesmo, assim, da gente mesmo, das nossas próprias formas de agir. Então, libertação do quê, né? Libertação do quê? E aí me lembra, eu estou falando tudo isso assim, também com base no que disse Dr. Boli, onde o tal, famosa frase Yogastita Vritti Niroda, lá de Patanjali, esse estado de Niroda é um estado de descondicionamento. E no estado de descondicionamento é um estado, é o único estado onde eu tenho algum tipo de liberdade. Do contrário, eu estou agindo de acordo com aquilo que já está aí, programado em mim, né? Pois é. E a gente vê, né, essas pessoas que, esses grandes mestres que vivem em samadhi, o que eles estão vivendo, né? Eles estão vivendo provavelmente livres de condicionamentos, de pressões sociais, familiares, pessoais, histórias. Larga isso, né? Larga isso. Claro que tem um custo, tem que largar muita coisa. Então a gente tem que ver até onde a gente consegue, né? Que amarras a gente pode soltar, o que que a gente, né, dá conta, o que que se soltar enlouquece, espana, pira. Então tem coisa que é melhor deixar aí um pouco mais. Talvez chegue uma hora que dê para largar, não sei, né? A gente tem que fazer isso com responsabilidade com a gente mesmo também, claro. O que é possível. Beijos. Boa noite. Valeu. Obrigado pela pergunta, Joana. Obrigado pela paciência aqui no monólogo que foi se empolgando. Obrigado, gente. Boa noite. Beijos.